Durante os últimos episódios, apresentei a vocês os dois reinos em oposição. O de Deus, do qual somos representantes aqui na Terra, e o reino de Satanás, um reino altamente organizado de seres espirituais malignos, pessoas sem corpos que têm seu quartel-general nas regiões celestiais. Sim, no último episódio, estabeleci dois pontos principais. Primeiro, Deus nos forneceu armas espirituais que são apropriadas para a natureza da guerra, que é espiritual. Segundo, o campo de batalha no qual esta guerra está sendo travada é a mente da humanidade. Isso mesmo, Satanás construiu fortalezas de preconceito na mente das pessoas, na mente humana, para impedir que recebam a verdade do Evangelho e sejam então libertas. É nossa responsabilidade, com armas espirituais que nos foram deixadas, derrubar tais fortalezas mentais e assim trazer essas mentes para o controle de Cristo. Hoje, vou explicar o fato único mais importante que precisamos saber para ter certeza da vitória na nossa guerra espiritual. Primeiro, vamos a Colossenses capítulo 2, versos 13 a 15. Nestes versos, Paulo descreve o que Deus fez por nós, como crentes, através da morte de Jesus na cruz em nosso favor. Veja o que está escrito. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão de sua carne, Deus os vivificou juntamente com Jesus. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu e a cravou na cruz, despojando os poderes e autoridades, ou seja, despindo, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O grande fato essencial ao que precisamos nos apegar é esse. E deixe-me alertá-los de que Satanás está extremamente determinado a nos impedir de compreender este fato. Ele quer nos manter longe dessa compreensão porque ela é a chave para a sua derrota. O fato é o seguinte: Cristo já derrotou Satanás e todos os seus poderes e autoridades malignas que se apresentam em forma de emoções, a morte, a culpa, sim, o ressentimento, a mágoa, todas essas diversas formas negativas que chamamos de personalidade, de emoções, são armas que Satanás usa na raça humana para confundir, para desorientar, para desviar a mente, sim, da raça humana de Cristo. O fato é o seguinte: ele quer nos manter longe do que vou falar, porque é a chave para a sua derrota. O fato é que Jesus derrotou o inimigo total e eternamente. Vou repetir. Se você não lembrar de mais nada, lembre-se disso. Cristo derrotou Satanás e todos os seus poderes malignos e autoridades totalmente e eternamente. Ele fez isso por meio de sua morte na cruz, por meio de seu sangue derramado, por meio de sua ressurreição triunfante. Para entender como isso foi realizado, precisamos reconhecer qual é a principal arma de Satanás contra nós, e essa arma é a culpa. Deixe-me ler um trecho de Apocalipse 12:10. Então, houve uma forte voz nos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Pai, dia e noite. Quem é o acusador dos nossos irmãos? Sabemos que é Satanás. Já falamos em uma conversa anterior que Satanás tem acesso à presença do Pai. E uma das coisas que ele faz, sua principal ocupação é nos acusar dia e noite. Sim, nós, crentes. Agora, por que é que ele nos acusa? Qual é o objetivo por trás disso? Pode ser declarado de forma simples: fazer-nos nos sentir culpados, nos atacar através dessa emoção,
nos atacar na mente através da culpa. Enquanto Satanás conseguir nos manter sentindo culpa, não podemos derrotá-lo. A culpa é a chave da nossa derrota. A justiça é a chave da nossa vitória. E é aí que estão as questões fundamentais. Agora, vejamos como Deus, através da cruz, lidou com esse problema da culpa. O Senhor lidou tanto com o passado quanto com o futuro. Ele fez provisão completa para ambos. Como foi lidado com o passado? Muito simples. Colossenses 2,13. Ele nos perdoou todos os nossos pecados, através da morte de Jesus em nosso favor, como nosso representante, levando nossa culpa e pagando nossa penalidade. Deus agora é capaz de nos perdoar por todos os nossos atos pecaminosos, todo o pecado que já cometemos, sem comprometer sua própria justiça, porque sua justiça foi satisfeita pela morte de Jesus. A primeira coisa que precisamos entender é que todos os nossos atos pecaminosos passados, não importa quantos ou quão graves, foram perdoados quando colocamos nossa fé em Jesus. Então, Deus fez provisão para o futuro. Colossenses 2,14. Ele cancelou a escrita de dívida. Sim, Ele apagou as nossas dívidas com suas ordenanças, que era contra nós e nos condenava. Ele a removeu, cravando-a na cruz. O que é a escrita de dívida? É a lei de Moisés. Jesus na cruz aboliu a lei de Moisés como o requisito para alcançar a justiça diante de Deus. Enquanto esse era o padrão, toda vez que quebrávamos até mesmo um dos requisitos menores dessa lei, éramos culpados diante do Senhor. Mas, quando essa lei foi removida como critério de justiça, foi então aberta a porta para vivermos livres de culpa, porque nossa fé nos é acreditada como justiça. Deixe-me mostrar 2 versículos relacionados. Vamos para Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Isso é uma afirmação importante. Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê, judeu ou gentio, católico ou protestante, não importa. Cristo não é o fim da lei como parte da palavra de Deus ou como parte da história de Israel, mas Ele é o fim da lei como meio de alcançar justiça diante de Deus. Não somos mais obrigados a guardar a lei para sermos justos. Em Coríntios 5:21, lemos: Deus fez daquele que não tinha pecado, Jesus, pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Essa foi a troca divina. Jesus foi feito pecado com os nossos pecados para que fôssemos feitos justos com a justiça dele. Quando compreendemos esse fato, que fomos feitos justos com a justiça de Jesus, o diabo não pode mais nos fazer sentir culpa. Sua principal arma nos foi tirada. Jesus desarmou os principados e potestades com sua morte na cruz. Ele tirou deles sua arma principal contra nós. Ele os despiu literalmente. Agora quero mostrar como a vitória de Cristo se manifesta por meio de nós. Já vimos a declaração da vitória de Cristo em Colossenses 2,15. Despojando os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Note o que é um triunfo. Um triunfo não é conquistar a vitória, mas celebrar uma vitória que já foi conquistada. É a demonstração pública da vitória conquistada. Então Jesus, por sua morte na cruz, demonstrou a todo o universo sua vitória sobre todo o reino satânico. Mas Jesus não venceu por si mesmo. Ele não precisava disso. Ele venceu por nós. E é propósito de Deus que essa vitória seja trabalhada e demonstrada através de nós. É esse o desejo do Senhor. Foi por nós que Ele venceu.
Veja o que Paulo diz em 2 Coríntios 2,14, e é um dos meus versículos favoritos. Mas, graças a Deus, que sempre nos conduz em triunfo em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Não é de se admirar que Paulo diga, graças a Deus. Não podemos deixar de agradecer se realmente entendemos a mensagem desse versículo. Deus sempre nos faz participar do triunfo de Cristo sobre o reino de Satanás. Há duas expressões importantes, sempre e em todo lugar. Isso significa que não há tempo nem lugar em que não possamos visivelmente compartilhar do triunfo de Jesus sobre o reino das trevas. E vejamos também Mateus 28, versos 18 a 20. Então, Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações. Batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus diz que, por sua morte na cruz, tomou a autoridade de Satanás. Ele a obteve para si, e Deus lhe confiou toda a autoridade no céu e na terra. Em seguida, ele diz: portanto, vão e façam discípulos. Qual é a implicação desse portanto? Jesus diz: eu conquistei a autoridade. Vocês vão e a exerçam. Vocês vão e demonstram minha vitória ao mundo todo ao cumprirem minha missão. Vou concluir com 3 afirmações simples sobre a vitória de Jesus. Na tentação, no deserto, Jesus derrotou Satanás em seu próprio nome. Ele enfrentou Satanás, resistiu à tentação e o venceu. Na cruz, Jesus derrotou Satanás em seu nome. Não por si mesmo, mas por nós. Ele não precisava da vitória, ele já a tinha. Mas ele venceu por nós, derrotou nosso inimigo, desarmou nosso inimigo, despiu nosso inimigo publicamente. Tudo isso em nosso favor. Terceiro, agora é nossa responsabilidade demonstrar e aplicar essa vitória. Essa é a nossa responsabilidade. Eu termino lendo novamente esse lindo versículo de 2 Coríntios 2,14. Mas, graças a Deus, que sempre nos conduz em triunfo em Cristo, e, por nosso intermédio, exala em todo lugar, em todo o mundo, a fragrância do seu conhecimento. Lembre-se disso, sempre e em todo lugar. Cristo tornou possível a vitória para nós.